Todos enfrentamos crises em algum momento da vida. Seja na família, no trabalho, na saúde ou até mesmo na nossa caminhada espiritual. Mas como filhos de Deus, temos princípios e ferramentas dadas por Ele para superar esses desafios. Hoje, vamos explorar o que a palavra de Deus nos ensina sobre administrar crises e sair fortalecidos delas. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito relevante para os dias em que vivemos: administrando as crises. Quem de nós já não teve ou passa por crises, não é verdade? A crise, queridos, ela é um momento de decisão. Ela é um momento de pressão, mas ela também é um momento de grande dificuldade. Um momento onde muitas vezes é difícil raciocinar, é difícil agir com sabedoria, porque crise, ela pode ser algo inesperado ou ela também pode ser o resultado de escolhas passadas. É isso mesmo. Muitas das crises que passamos são reflexos das nossas próprias escolhas. Ser cristão não significa que nós estamos isentos de passar por crises ou ter crises em qualquer que seja a área da nossa vida. Na vida cristã, sabemos que as crises também fazem parte do nosso processo de crescimento. E você pode pensar assim: pastor, mas por eu ser filho de Deus, não seria óbvio eu não passar por essas crises? Eu vou dizer para você: não. Nós também passamos e passaremos por crises. Olha só o que diz no livro de João, capítulo 16, verso 33. João, capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus nos ensina algo poderoso. Olha só. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Olha só, quero reforçar o que diz o texto aqui, queridos. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. E Jesus, ele diz: no mundo vocês terão aflições. Para quem que Jesus estava dizendo isso? Para aqueles que estavam com ele, para aqueles que já acreditavam, que receberam e criam no Senhor Jesus. Então, queridos, as crises, elas não são sinais de derrota, mas oportunidade para experimentar o poder e a direção de Deus em tua vida. Muitos cristãos, quando passam por crises, simplesmente erguem as mãos e falam assim: olha, eu não consigo mais, eu não vou mais, eu não quero mais. Entrega, já de cara, numa doença, numa situação financeira, numa situação matrimonial ou com os filhos, simplesmente se entrega para as crises. Mas guarde isso e, se possível, você coloca até nas mensagens do vídeo aí, para que você possa escrever e mentalizar essa mensagem. E as crises, elas são oportunidades para experimentar o poder e a direção de Deus. Vou citar para vocês aqui, queridos, três exemplos típicos, sem citar textos bíblicos, só para você relembrar, três exemplos
de personagens bíblicos que souberam administrar as crises. O primeiro deles é José do Egito. José, que foi levado para o Egito, que foi escravo, foi vendido como escravo, preso injustamente, né? Teve a esposa de Potifar dando em cima dele, e por isso ele foi preso injustamente. Teve companheiros de cela que abandonaram ele lá, que não ajudaram quando puderam. Ou seja, José, ele tinha desde uma crise familiar até algo, depois quando parecia que já estava no fundo do poço, pareceu que ele ainda foi para o subsolo do poço. Crise parecia não parar. Crise ela parecia não ter mais fim. Era os irmãos traindo, abandonando e vendendo. Era o lugar aonde ele trabalhava. Era até mesmo dentro da prisão. E ele soube administrar tudo isso. A sua fidelidade, queridos, a fidelidade de José e a sabedoria dele levaram ele a ser governador do Egito e a salvar muitas vidas durante uma grande fome que se estendeu por toda a região do Egito. E aprendemos com José que precisamos confiar nos planos de Deus, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, o porquê da crise, o porquê dessa crise que parece não ter fim, dessa crise que parece se repetir. É fundamental que nós venhamos analisar se essas crises elas são ocasionadas de uma maneira inesperada ou foi por causa de uma decisão que eu tomei, para que eu possa pedir a Deus sabedoria para poder administrar essas crises. E deixo aqui algo claro, queridos. Muitas vezes administrar a crise, ela está muito mais ligada ao seu comportamento mental. A questão de como você está administrando isso na sua mente, para que você não se deixe levar pela crise. Muitas pessoas se deixam levar pela crise, ficam doentes e outras pessoas, inclusive, até vêm a falecer, a morrer. Recentemente, quando eu digo um ano mais ou menos, um ano e pouquinho, eu fiquei sabendo de uma situação de um jovem professor. E esse jovem, queridos, ele ficou sabendo que ele tinha uma doença. Ou seja, se instaurou ali uma crise na área da saúde. Ótimo. Problema de saúde, todos nós temos ou iremos ter. Seja uma mera dor de cabeça, uma gripezinha, ou seja algo extremamente grave. Mas o caso desse jovem era algo grave. E quando ele ficou sabendo dessa crise dele, essa crise de saúde dele, ele ficou tão nervoso e afetou tão fortemente a mente dele que ele teve um infarto. E ele faleceu. Ou seja, a crise já estava instaurada. Quando a pessoa ela não consegue administrar isso na sua mente, é fatal. Então eu preciso, como José, diante de todas essas sequências de crises, por anos e anos, José ele teve sua mentalidade forte e uma fidelidade com Deus. Amém? Segundo exemplo que eu quero trazer aqui, queridos, é o exemplo de Davi. O exemplo de Davi. Davi e a perseguição de Saul. Davi ele foi ungido rei, mas enfrentou anos de perseguição antes de assumir o trono. Ele buscou refúgio em Deus,
Como nós podemos ver, por exemplo, no Salmos 34:19, onde ele escreve: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Queridos, quem escreveu isso foi o homem segundo o coração de Deus. Passou anos de perseguição de Saul. Um homem que ele ajudou quando ele combateu Golias. Quando Saul ficava lá endemoniado, Davi ia lá e tocava a sua harpa para expulsar aquele demônio dele. Mas por muitas vezes Saul tentou matar ele, perseguiu e trazia um exército junto com eles, convocava um exército junto com ele para poder perseguir Davi e matar Davi. Davi nos ensina a manter a esperança e buscar a presença de Deus durante as crises. É fundamental, que raciocina comigo, nos tempos bíblicos, não existia psicólogo, psicanalista, não existia. A questão lá, a crise quando ela era instaurada, as pessoas sabiam que elas tinham que ir para Jesus, ir para Deus ali, e dobrar os seus joelhos, e se derramar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, conseguir achar esperança nas palavras de Deus. Aqui vem de novo a questão mental. Administrar as crises de uma maneira mental. Ser forte mentalmente. Terceiro exemplo que eu quero trazer aqui, queridos, é o exemplo de Paulo e Silas na prisão. E vocês com certeza conhecem. Em Atos 16, nós vemos que mesmo na prisão, Paulo e Silas, eles estavam adorando a Deus. Quantas pessoas, queridos, quando começam a passar por uma crise, a primeira coisa que elas fazem é abandonar a Deus. É deixar de orar, é deixar de ir à igreja, é deixar de ler a Bíblia. Como se Deus fosse ele que tivesse causado a crise na vida dele. E Deus não é o que causa a crise na sua vida. Deus é o que te ajuda a passar pela crise. É Ele que te ajuda. É Ele que te ajuda, como diz o Salmo 23, a passar pelo vale da morte, da sombra da morte. E ali que é importante, queridos, nós vermos que no caso de Paulo e Silas, a fé deles impactou os outros presos que ali estavam encarcerados com eles. E isso nos ensina que a nossa atitude, o nosso comportamento durante a crise, ela pode ser um testemunho para outras pessoas. É algo fundamental, é algo importante. Quero dar um testemunho breve para vocês de algo que eu vivi, que Deus me usou para ajudar alguém a passar por uma crise. E depois desse testemunho eu quero trazer 4 princípios práticos para que você consiga passar e administrar as crises. Quando eu trabalhava ainda no serviço secular, eu era vendedor. Logo nos primeiros dias que eu estava trabalhando nesse lugar, eu atendi uma moça grávida. E essa moça grávida, ela estava num setor de móveis para bebês. E ela ali, ela olhava, ela passeava entre o berço, olhava berço, mas ela não olhava o berço no quesito de ver a beleza do berço. Ela olhava, eu percebia que ela olhava como se ela estivesse já sonhando com o bebezinho dela ali dentro daquele berço. Mas algo chamou a atenção.
ela estava triste. Ela estava chorosa. E eu fui atender aquela mulher. Mas ao atender ela, queridos, tudo dava a entender, diante da conversa que eu estava tendo com ela, talvez um pouco indireta para não ser muito invasivo, de que aquela criança, ela não tinha esperança de ter aquela criança. De que aquela criança, ela não estava mais, o pouco que ela falou, ela não estava mais sentindo mexer. E que dali ela estava indo para o hospital, possivelmente para tirar a criança, e já não teria mais vida. E ela chorava ali, acompanhada de uma outra moça, e ela queria comprar os móveis, ela sonhava com os móveis, com tudo que ela tinha. E eu continuei atendendo ela como se ela fosse comprar tudo aquilo que ela precisava. E Deus, queridos, naquele momento, mesmo ela chorando, ela chorosa, né, ela toda ali triste, ela estava passando por uma crise, uma incerteza, o Espírito Santo me deu uma direção. O Espírito Santo disse para mim, fala para ela, que será um menino. E esse menino vai nascer grande e forte. E quando eu falei isso para ela, queridos, eu tinha uma convicção tão grande do que o Espírito Santo falou para mim, ela abriu um sorriso. Ela abriu um sorriso. E eu percebi que ela se agarrou naquela palavra que o Espírito Santo me deu. Ela se agarrou naquilo, o sorriso voltou ao rosto dela e ela se agarrou fortemente naquilo. Passado um tempo depois, aproximadamente um mês depois, 40 dias depois, ela volta à loja com um bebê no colo. Era um menino grande. Esse menino nasceu com, se não me engano, com mais de 55 centímetros. Meninão muito grande. Normalmente uma criança nasce com 47, 48, 49 centímetros. Ele nasceu com mais de 55 centímetros e com mais de 5,5 kg. Um neném lindo, 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 lindo. E ela foi lá com o marido dela mostrar o bebê dela para mim. E falar, você realmente disse, eu não tinha esperança que meu bebê estivesse vivo. Mas o meu bebê está vivo e ele realmente era um menino, ela não sabia o sexo da criança. Até então, até o nascimento. Ela falou, realmente era um menino e realmente é grande e forte como você disse. Muitas vezes Deus vai usar pessoas também para nos ajudar a passar pelas crises. Paulo e Silas talvez tivesse ajudado através da sua adoração a outros carcereiros, outros prisioneiros, né? Não carcereiros, não só carcereiro, mas também outros prisioneiros que ali estavam, outros presos, a superarem crises que estavam passando. Carcereiros e também prisioneiros. Então é importante nós estarmos alertas, porque nas crises Deus ele vai estar atuando, vai estar nos ajudando e também talvez usando até de outras pessoas para poder ajudar você a passar pelas crises e administrar as crises. E eu quero trazer 4 princípios práticos aqui. 4 princípios práticos para que você possa administrar bem a crise. Administrar bem as crises que você possa vir a passar. O primeiro deles é confie em Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, queridos. Um texto muito conhecido, mas importante para nós meditarmos e guardarmos na nossa mente. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Muitas vezes a sua cabeça, o seu coração está dizendo algo. Mas é Deus que dá a última palavra. É Deus que dá a última palavra. Confie em Deus. Segundo, ore e busque por sabedoria. Parece ser óbvio o princípio que eu estou te passando, mas não. Presta atenção. Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Ou seja, queridos, não é apenas orar, mas é clamar a Deus e pedindo a Deus sabedoria para você passar por aquela crise. Deus está com você, mas você precisa pedir sabedoria. A Bíblia diz que se você pedir, Deus dará generosamente para que você passe pelas crises. Amém? A oração ela é essencial para que você possa ouvir e ter direção de Deus. Terceiro princípio para você poder administrar as crises: mantenha a fé ativa. Lembra de que eu disse que quando é instaurada uma crise, a primeira coisa que muitas vezes um cristão ele faz é o quê? Deixar de orar, deixar de ir à igreja, deixar de ler a Bíblia. É um grande erro, porque você mata a sua fé. Você precisa manter a sua fé ativa. Hebreus capítulo 11, verso 1, nos diz: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Queridos, como que eu posso manter uma fé ativa se diante da crise a primeira coisa que eu faço é me afastar de Deus? Eu não posso. Eu preciso me aproximar de Deus e manter minha fé ativa, porque a fé é a confiança. Se eu me afasto de Deus, que confiança que eu vou ter? Não vou ter confiança nenhuma. Eu preciso me aproximar de Deus, pedir sabedoria de Deus, buscando a Deus, confiando nele, para que eu possa ter certeza das coisas que eu ainda não vejo, mas que eu tenho convicção de que virá em meu auxílio. Amém? Quarto e último princípio para que você possa administrar bem a crise: seja grato mesmo em tempos difíceis. Pastor, ser grato pelos momentos difíceis, ser grato pelas crises? Sim, queridos. Será que nós só conseguimos ser gratos quando as coisas boas nos chegam? Lembra que eu disse lá no começo da mensagem que as crises elas são oportunidades para que nós possamos crescer espiritualmente? Para que nós possamos amadurecer? Pois é. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias. Olha só. Deem graças, ou seja, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Seja grato. Está passando por crise, Senhor, obrigado. Porque o Senhor está me permitindo passar por essas crises. Mas muito obrigado porque o Senhor está me capacitando, me dando sabedoria. O Senhor está mantendo a minha fé viva e com esperança de que eu irei passar por isso. Ser grato, não murmurador. Quando você não consegue ser grato, você é o oposto, você é murmurador. E Deus não gosta de pessoa murmuradora. Murmuração nunca vai te levar a lugar nenhum. Mas seja grato. Ou seja, a gratidão a Deus, ela ajuda a mudar a nossa perspectiva diante daquela situação.
Amém? Então, queridos, hoje nós vimos que as crises, independente de você ser cristão ou não, elas são inevitáveis. Mas Deus nos capacita a enfrentá-las. Deus nos fornece princípios e ferramentas para enfrentar as crises com fé, sabedoria e coragem. Assim como nós vimos no caso de José, Davi, Paulo e Silas, Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se você está enfrentando uma crise hoje, eu quero te encorajar a entregar essa situação, essa crise a Deus nesse momento. E a buscar direção dele. E confiar de que Deus está no controle. E eu quero poder orar junto com você nesse momento. Entregando todas as crises nas mãos do nosso Deus. Amém? Curva sua cabeça então. Vamos orar. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Todas as crises que eles possam estar passando, todas as situações, que o Senhor agora, Pai, venha ter o controle de todas as situações em suas mãos. E que para esse irmão e irmã, o Senhor possa derramar de sabedoria generosamente para que eles saibam administrar as crises. Força mental para que eles possam administrar e manter a esperança. A fé para poder ter a convicção e a certeza, mesmo sem ver, mas a certeza de que a provisão do Senhor está chegando. E fé, Pai, também para que eles possam caminhar segundo a tua vontade, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E eu coloco a vida deles diante do Senhor em tuas mãos. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Esse conteúdo abençoou a sua vida, compartilhe com outros que possam estar passando por crises. Inscreva-se também no canal se você ainda não é inscrito, para que mais mensagens edificantes como essa possa chegar até você e também que possa ser compartilhado com mais e mais pessoas. E também deixe o seu comentário, deixe o seu like para ajudar na recomendação dos nossos vídeos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nós nos vemos em outras mensagens. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.